Olá! Desde a última quarta-feira, nós estamos procurando criar um hábito de conversar com todos através dessa rede social da UVESP a partir de 18 horas. O objetivo é trocarmos informações, falarmos de ideias, de projetos e mesmo conversar sobre aquilo que interessa a comunidade como um todo. Até para ressaltar o papel que o agente público, seja ele prefeito, vereador, tem na cidade e o respeito que eles merecem porque escolhidos foram pela votação. Escolhidos como se escolhe um advogado, onde se dá uma procuração. Ao dar o voto, você está dando uma procuração para que o vereador ou o prefeito o represente de um modo geral no município. Muito bem. Nós vamos elencar alguns temas que iremos falar hoje, a partir de agora. Primeiro curso, depois vamos falar de filiação. O curso, no dia 22 de novembro, a partir de 9 horas da manhã, ele vai o dia todo, para que uma professora, doutora, mestra em contabilidade pública, possa dialogar com aqueles que fizerem inscrições. Fabiana Ferreira Pascoaloto. Ela é respeitadíssima no meio, me foi elogiada por um membro ativo do Tribunal de Contas do Estado, é a nova parceira do nosso parceiro Ferreira Neto Advogados. A Fabiana vai oferecer uma visão geral das mudanças na contabilidade do setor público brasileiro, contextualizando a importância e a necessidade dessas alterações. Agora, o importante é que a Fabiana ela é credenciada no Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, ela é professora de implantação de sistema e está apta a dar garantias da sua exposição sobre a contabilidade pública e o encerramento das contas no final do ano. E por que eu emendo este assunto com a filiação? A UVESP ela tem uma proposta de filiação de câmaras municipais. E, em consequência da filiação, as reformas necessárias nas câmaras municipais, como o regimento interno, lei orgânica do município, reformulação administrativa de um modo geral, elas têm, repito, um desconto especial, um preço especial, porque este preço especial possibilita a que as pessoas possam, o presidente de Câmara, possa trabalhar sem ter preocupação com preços exorbitantes que são cobrados por escritórios particulares. Repito, nem todos, né? Então, o regimento interno, que é necessário fazer. Regimento interno, nós vamos agora, nos próximos dias, nesta parceria com o Ferreira Neto Advogados, o Alex Parente, que é o presidente da Câmara de Dois Córregos, ele fez a lei orgânica do município, do município, na Câmara Municipal, está atualizando a Câmara Municipal, dando condições para os vereadores participar de cursos e agora vai ter o seu regimento interno reformado. E repito para vocês, o preço está muito aquém, porque filiado, do que aquilo que se cobra por escritórios particulares, sujeitos inclusive a convite e licitação, o que não é o caso da Ferreira Neto Advogados, que tem dispensa de concorrência, de convite por notória especialização. O curso também, para os filiados, tem um desconto de 30%. Basta entrar na rede social da UVESP, fazer a inscrição, será dia 22, é o primeiro de uma série de cursos que nós vamos fazer. Diante dessa organização de cursos da Escola UVESP, nós podemos garantir para vocês que as filiações das câmaras municipais, as filiações, serão muito bem recebidas com o retorno garantido, com o retorno de apoio, de seminários,
de descontos em hotéis na capital e de descontos, ou melhor, de preços especiais na formatação do regimento interno e da lei orgânica dos municípios. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui ao Alex Parente, presidente da Câmara de Dois Córregos, acabei de falar sobre ele, ele está neste momento nos assistindo. O Paulo Marcondes, que trabalhou conosco durante muito tempo aqui na UVESP, hoje ele trabalha como mestre de cerimônias, esteve conosco no Conexidades de Ubatuba, vai estar em São Carlos, se Deus quiser. Está aqui conosco também o Wilson Gonçalves, o Luiz Braz, a Nájila Belarmino, todos assistindo a nossa live aqui diretamente da sede da UVESP, e um abraço cordial e especial a uma das mais brilhantes advogadas criminalistas que está neste momento nos assistindo. Ela atua em Ribeirão Preto, a doutora Flávia Remiro. Doutora Flávia Remiro é uma advogada brilhante, estudiosa. Vocês sabem que o direito, ele conta ponto para quem lê, estuda e se atualiza. Para ser um bom advogado, é preciso ser um bom leitor. Portanto, eu afianço a importância que a Flávia tem no contexto do mundo jurídico brasileiro. Prazer em tê-la aqui conosco. Agora, um outro detalhe que eu gostaria de colocar aos presidentes de câmaras que começam a nos assistir, vereadores, integrantes da mesa, e é muito bom repetir isso. Na eleição passada, que está completando agora 2 anos, a próxima eleição de vereadores e prefeitos é em 2020, pula 2019, 2020 eleição. Na última eleição, em 2017, portanto, 2016, 17, 18, 19, 2016, 40 presidentes de câmaras estiveram impossibilitados de disputar a eleição porque tiveram apontamentos do Tribunal de Contas que, à medida que faz o apontamento, nem sempre, é claro, graças a Deus, por má fé, mas sim por falta de conhecimento, assim que o tribunal aponta e julga, este apontamento, este julgamento é enviado ao Tribunal Regional Eleitoral, que faz então a ficha suja do presidente de Câmara, que perde a condição de disputar a eleição. Desses pouco mais de 40, nenhum era filiado à União de Vereadores do Estado de São Paulo. Porque nós temos um objetivo único, é o de capacitar, aproximar o vereador daqueles que sabem. Essa parceria que nós fizemos com Ferreira Neto Advogados é uma parceria para atendimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E nós temos outros parceiros, como a doutora Marisa Amaro, que é especialista em legislação eleitoral. Nós temos o doutor Marcos, que constantemente dá os pareceres para os filiados, é um estudioso também, com doutoramento, com doutorado e com fortalecimento constante daquilo que sabe e daquilo que faz. Estas câmaras municipais têm 10 pareceres por mês, fora os pareceres por telefone, por WhatsApp e as consultas pessoais, quando é necessário, no escritório dos nossos parceiros. Um abraço também queremos enviar ao amigo Paulo Panhosa, vereador, secretário em Monte Azul Paulista, filho de um ex-delegado de polícia, o João Panhosa, muito querido de todos aqueles que participaram da vida pública, porque ele também foi candidato, é muito querido na região de Barretos e de Monte Azul. O Alessandro Pereira, da cidade de Jales. Alessandro, um grande abraço para você. O Marco Aurélio Cunha, que reside atualmente em Brasília, filho do Dr. Luiz Henrique Cunha, um juiz do mais alto quilate, que me assessorou na Constituição Municipal, na lei orgânica do município, quando fui presidente da Câmara Municipal de Barretos, em 1989. E a Beth do Broa fica lá na região de Tirapina, também muito querida, participa de todos os cursos da UVESP,
atenta a seminários também. Esse slogan que nós temos, o povo elege e a UVESP capacita, é porque nem todos que entram no Poder Legislativo têm conhecimento daquilo que é necessário para cumprir o seu papel. E pasmem, muitos terminam o mandato sem saber efetivamente qual é o papel que deveria ter sido cumprido por ele enquanto excelência no Poder Legislativo. Eu gosto muito de frisar que o Poder Legislativo no Estado democrático de direito é o mais importante de todos. As decisões são emanadas dali, do plenário. O plenário do Poder Legislativo, ele é a composição total da população da cidade. Total, absolutamente total. Enquanto o prefeito representa a maioria, os vereadores representam a totalidade. Por isso que a Câmara é chamada de espelho da sociedade que ela representa. Então nós temos vereadores de todos os tipos. O que é importante é que a vocação seja cada vez mais demonstrada por ele e que ele procure se capacitar. Olha, tem presidentes de câmaras e vereadores que ficam preocupados em viajar para curso, para seminário, porque acham que as suas contas serão glosadas. Ledo engano. O que o Tribunal de Contas do Estado não permite, e glosa mesmo as contas, é quando um vereador sai, por exemplo, da região central do estado, Araraquara, São Carlos, Bauru, e vai fazer um seminário, participar de um seminário, ou fazer um curso lá na divisa com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Aí sim, existe esta conta vai ser glosada pelo tribunal. Mas sair, por exemplo, de Bauru para vir fazer um curso em São Paulo e levar o certificado, o tribunal não só aprova, como aplaude. Porque quem é hoje que não quer se capacitar? O vereador, ele pode ser medido até pelo número de certificados que ele tem de participações em cursos e seminários, colóquios, workshop e outros afins que a UVESP constantemente programa. É por isso que nós estamos realizando esse curso. Nós estamos sempre dentro do tema do momento. O momento é prestação de contas de final de ano, contabilidade pública à luz da nova legislação. Tem muita gente que não sabe. Então nós trouxemos uma mestra em contabilidade para fazer isso. E olha, antes de fazer a parceria com esta professora, a doutora Fabiana, nós fomos saber no Tribunal de Contas. Ela é respeitadíssima lá. Eu quero repetir isto para vocês. Portanto, a filiação nós estamos aguardando. Parlamentos regionais. Então nós já tratamos aqui do curso, dia 22 de novembro. Falamos da importância da filiação e da capacitação. Agora queremos falar sobre os parlamentos. A União de Vereadores do Estado de São Paulo tem constituído, no Estado de São Paulo, 34 parlamentos regionais. Como é que funcionam estes parlamentos regionais? É um agrupamento de 25 câmaras, são 6.913 vereadores, divide por 34 parlamentos, vocês vão ter aí um número de 20 a 25 câmaras municipais que se reúnem para debater os assuntos da região. E juntos nós fazermos aqui em São Paulo ou em Brasília a reivindicação. Esse é o nosso papel. O presidente da UVESP, que fala com vocês agora, não tem filiação partidária. A única bandeira que nós defendemos é a bandeira do municipalismo. O que representa isso? Representa o fortalecimento das cidades. A nação, ela é constituída pelos 5.570 municípios brasileiros. Portanto, por efeito de condensação, por efeito de junção, o município é a nação brasileira. Ele representa a nação brasileira. E o município é o terreno onde se assenta o edifício da cidadania. É no município que a gente aprende sobre democracia, é no município que a gente aprende sobre cidadania
e é no município que se prepara o primeiro agente público da história, que é o vereador, para cargos mais altos na República Brasileira. Portanto, o fortalecimento desses parlamentos é uma decisão absolutamente da diretoria da UVESP e cujos resultados têm sido extremamente oportunos. Quando era governador Geraldo Alckmin, ele recebeu umas 10 vezes representantes dos parlamentos para ouvir as reivindicações e procurar atender na medida do possível. Nós estamos fazendo gestões junto à equipe do governador eleito João Dória para que tudo aconteça na mesma proporção. Nós temos que esperar a posse, que acontece em janeiro, a formação de todo o secretariado, cada um sentar na sua cadeira, formar a sua equipe, para a gente começar, a partir de fevereiro, a reunir os parlamentos e trazê-los aqui para conversar com o governador e com o secretário de governo, que vai ser o grande articulador do governo, que é Rodrigo Garcia, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal e secretário de Estado, foi um dos mais novos secretários de Estado que São Paulo teve. O Rodrigo, quando presidente da Assembleia, ele conosco é que instituiu na casa, no Poder Legislativo aqui do Estado, no Palácio 9 de Julho, a Sala das Cidades. Ali nós recebíamos, pela UVESP, pela Associação Paulista de Municípios, prefeitos e vereadores que sentavam, preparavam seus ofícios e eram encaminhados por nós para audiência com os seus deputados. O Rodrigo já demonstrou desde o princípio o seu espírito municipalista. Nós queremos anunciar também que estão aqui conosco, direto, em seus municípios, a Malu Ribeiro, o Osmar Ferreira e o Eduardo Carmona. 3 grandes amigos também que nos assistem aqui. E eu estou vendo aqui na tela do computador o Jornal do Interior News. Deixa eu pegar aqui, vocês conhecem o Jornal da UVESP, esse aqui, o Jornal do Interior. Os vereadores que participam dos seminários, de cursos, eles conhecem o Jornal do Interior. O Jornal do Interior, ele sai com artigos que nós fazemos questão absoluta que sejam orientadores, informativos e que possam também dar ao vereador, ao prefeito, ao secretário municipal, conhecimentos necessários para o exercício do seu mandato. Só que agora nós estamos também, para ampliar a nossa rede social, com uma audiência de mais de 70 mil assinantes, o Jornal do Interior News. Então, todas as vezes vocês vão encontrar o Jornal do Interior News, que é a edição impressa do Jornal do Interior, e também vão ter informações, aquelas que não dá para esperar para a próxima edição. São notícias, são informações, são orientações que saem constantemente. Portanto, fiquem atentos, Jornal do Interior News. Muito bem. A UVESP, e eu faço aqui justiça a Silvia Mello, que é diretora de comunicação, ela representou a nossa entidade em algumas viagens internacionais, levando prefeitos municipais para troca de informações, para assinatura de convênios cidades irmãs, para conhecer projetos exitosos. Eles estiveram em Portugal, Lisboa, estiveram no Peru e estiveram na Eslovênia, que é considerada a capital do verde da Europa. E com esta aproximação de prefeitos que foram até lá, e muitos assinaram convênio com a ONU para o cumprimento das metas da Agenda 2030, a Silvia apresentou para os nossos prefeitos o Major Brigadeiro Marcelo Canites Damasceno, que é um dos membros de boa colocação da aeronáutica brasileira. A partir do dia 25, agora, ele se torna a mais alta patente da aeronáutica brasileira. E essa aproximação propiciou inúmeras coisas. Ele atendeu vários municípios, recentemente foi o município de Araçatuba, tanto que lhe valeu um título de cidadania.
e tem ajudado os prefeitos em aniversários, em festas, levando a Esquadrilha da Fumaça, cujo sucesso é garantido. A população ela quer imposto barato, festa, animação, desfiles cívicos, e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça é um espetáculo à parte. O Damasceno, o tenente brigadeiro, atendeu a todos. A UVESP tem que fazer justiça. Quem aproximou Silvia Mello, diretora de comunicação, foi. Qual é a justiça que nós temos que fazer? Uma homenagem a ele que vai acontecer no dia 6 de dezembro, às 9 horas da manhã, no plenário 1º de maio, na Câmara Municipal de São Paulo. Ele vai receber o diploma do mérito municipalista da UVESP, vai receber uma homenagem da UVB e títulos de cidadania de 8 a 10 municípios nesse dia. Não só pela mais alta patente que hoje ele representa, mas também como agradecimento a um brigadeiro municipalista. Gente, o que nós precisamos? É que os municípios tenham acesso a todos os poderes da República, a todos, da República e do Estado. E às vezes o que falta é um approach, uma aproximação, um intercâmbio entre prefeitos e vereadores e estas autoridades que podem ajudar o município. O Damasceno é isso. Por isso a UVESP faz essa homenagem. E a UVESP, quando homenageia em seu nome. Em nome dos vereadores, em nome dos prefeitos, enfim, em nome dos municípios. Essa homenagem será no dia 6 de dezembro, portanto, no plenário 1º de maio, na Câmara Municipal de São Paulo, no viaduto Anchieta, o Palácio Anchieta, chama lá onde ficam os vereadores de São Paulo. É um convite que nós estamos fazendo a todos, é preciso confirmar presença aqui na União de Vereadores do Estado de São Paulo, de participação desse evento, porque nós temos lugares limitados nessa homenagem, que contaremos certamente com autoridades estaduais e federais. Agora, eu queria, antes de lembrar que prefeitos e vereadores precisam acompanhar as mensagens que a Silvia Mello manda via Zap. Nestas mensagens tem muita orientação que é necessário que os senhores e as senhoras conheçam. Eu quero repetir para vocês o que eu tenho falado em reuniões gerais aqui. Nós queremos que os vereadores e os prefeitos do estado de São Paulo e, quem sabe, do Brasil, sejam respeitados como são os vereadores dos Estados Unidos e da Europa. Eu já fiz algumas viagens internacionais a convite, Alemanha, Estados Unidos. A gente sente o respeito que as pessoas têm por essas autoridades, o respeito que eles têm pelo poder legislativo e pelo poder executivo, seja dos condados americanos, nos municípios alemães, enfim, na Europa e nos Estados Unidos como um todo. É isso que nós almejamos e queremos aqui. Eu quero agradecer em contato conosco, em audiência, ao José Francisco, presidente da Câmara de Estiva Gerve, a Lia Franklin, o José Vieira, Cássio Pinto, a vereadora Mirelle, o João Henrique do Ricardo Izar. Muito bem, um abraço a todos. O João Henrique é o assessor do deputado reeleito Ricardo Izar, que faz também um trabalho maravilhoso. Aliás, ele é um grande parceiro da UVESP, ele estimulou a formação do parlamento de Bauru, tem ido em várias reuniões nossas, é parceiro, trabalha junto com a UVESP no engrandecimento do poder legislativo. Ele passa informações daquilo que acontece em Brasília e que interessa aos municípios. Portanto, João, eu quero cumprimentá-lo e dar um abraço em você. Muito bem. Agora, eu sou jornalista também. E como tal, eu procuro ler todos os jornais, acompanhar as notícias, para saber os problemas brasileiros e dizer o seguinte: são quase 60 mil vereadores no Brasil. Esses vereadores têm funções fortes, específicas, de poder pressionar, entre aspas, no bom sentido, os seus deputados para algumas reformas que, na ausência delas,
refletem diretamente na vida municipal. Repito, se o município é a nação por efeito de condensação, se é no município que as pessoas vivem, choram, se alegram, estudam seus filhos, trabalham, enfim, vivem o dia a dia, é preciso que os municípios tenham reformas que lhes assegure a geração de riqueza. O presidente eleito Jair Bolsonaro, ele recebe o país com uma previdência que custa para nós 400 bilhões de reais. Vou repetir o número. A previdência custa 400 bilhões de reais. O Brasil gasta com a saúde 110 bilhões de reais. O Brasil gasta com a educação mais 110 bilhões de reais. Nós estamos falando em quase 70% da arrecadação nacional, que são verbas comprometidas, aquilo que é chamado de verba carimbada. O Brasil precisa de reformas. O presidente Michel Temer, que eu tenho ouvido, olha, até por um princípio de justiça, eu tenho ouvido várias imprensa que não tem interesse em falar bem dele, mas se vocês olharem o tempo que o presidente Michel Temer ficou na presidência da República, o que ele conseguiu implantar com a reforma trabalhista, por exemplo, com o desejo, com aquilo que ele fez de diminuir a inflação, de tabelar vários preços, enfim, de dar o início de reformas que nós precisamos, há que se respeitar. O presidente Jair Bolsonaro entendeu que é preciso fazer a reforma da Previdência. Evidente que quem não quer a reforma da Previdência quer a bagunça. Quem é que não sabe que nós precisamos equiparar, nós temos salários de trabalhador a média de R$ 1.900 e nós temos funcionários públicos que recebem em torno de R$ 28 mil. Olha a disparidade. O trabalhador recebe R$ 1.900, tem servidor público com R$ 28 mil mês. Essa reforma tem que sair urgentíssimo. A Câmara foi renovada em 52%. Portanto, metade dela fica, metade cai fora. Esse é o momento de se inscrever na história do Brasil e tentar, agora, a partir de já, começar a reforma da Previdência. Assim nós poderemos ter uma saúde equilibrada, uma educação equilibrada e uma segurança pública que o Brasil precisa e vai ter. O combate à corrupção está extremamente claro que vai acontecer nos seus mais altos limites. Mas o Brasil precisa de tranquilidade. Vocês sabem quanto custou para o Brasil aquela segurada de preço que a Dilma Rousseff deu nos combustíveis? 400 milhões de reais. Custou para os cofres públicos. Muito maior do que a corrupção do Petrolão. A corrupção do Petrolão desviou muito menos do que o Brasil perdeu com a segurada da saudosíssima ex-presidente Dilma Rousseff com os preços dos combustíveis. O Brasil passou a quebrar a partir daí. Então, o que eu acho é que prefeitos brasileiros, 5.570, vereadores do Brasil, 58 mil, se unam depois da eleição. A eleição acabou, partido político agora não interessa, o que interessa é a bandeira municipalista. Claro que nós vamos ter oposição, claro que a oposição é necessária até para ajudar quem está na situação, mas tem que ser uma oposição consciente. O governador Geraldo Alckmin, quando foi candidato a presidente, ele tinha como meta fechar a chamada TV do Lula. O Jair Bolsonaro quer fechar também. O Partido dos Trabalhadores fez, a meu ver, de uma forma equivocada, um documento lamentando o fechamento dessa televisão. São mais de 3 mil funcionários para ter uma televisão, enquanto o Brasil tem uma rede televisiva, tem jornais, tem agora a famosa rede social, inaugurada pelo Obama,
reforçada pelo Trump e também copiada aqui pelo Jair Bolsonaro, à disposição da divulgação brasileira. Para que nós precisamos de uma rede oficial de televisão? Claro que a empresa brasileira de comunicação tem muita coisa que precisa ficar, mas a chamada TV do Lula, é como chamam, essa tem que ser extinta mesmo, e é o que o presidente eleito quer fazer. Portanto, o Brasil precisa de apoio de todos os setores, não é só da política, não. Do agronegócio, do comércio, da indústria, das escolas, do empresariado de um modo geral, para que a gente reencontre o caminho do crescimento. A gente vença o período em que o Brasil esteve na bancarrota, em que o Brasil esteve quedado, de joelhos. Nós precisamos trazer o Brasil de volta para a ordem e o progresso. Bem, esses eram os assuntos que nós tínhamos para esta live aqui da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Nós vamos, a partir de quarta-feira que vem, sortear carteiras funcionais para vereadores que participarem ao vivo com a gente. E quero cumprimentar também o vereador Semenzato, lá da gostosa e querida cidade de Caconde, vizinha de Poços de Caldas, vizinha de Minas, que tem a melhor pizza do Brasil. Semenzato, um grande abraço para você e que Caconde continue a ser uma cidade especialmente turística. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. Boa noite a todos os meus queridos amigos e amigas, vereadores, prefeitos e membros da sociedade civil. Um grande abraço e até quarta, se Deus quiser, nessa live. Lembrando que em todos os dias, no Jornal do Interior News, nós temos informações diferentes para todos vocês. Grande abraço.